Nos anos de 1800, diversos artefatos super antigos com alguns símbolos estranhos foram encontrados na Ilha de Páscoa. Você sabe, aquela pequena ilha da qual já deve ter ouvido falar, com estátuas gigantescas chamadas Moai. Eles parecem ser algum tipo de escrita, mas ninguém conseguiu interpretar o que significam ainda. Alguns cientistas até pensam que, se decifrarmos o código, poderemos finalmente descobrir os segredos por trás da queda da antiga sociedade da Ilha de Páscoa. Então vamos colocar nossos chapéus de detetive e começar a trabalhar, certo? Essa escrita misteriosa é chamada de Rongorongo. Foi achada por um francês no século XIX, que tropeçou em 26 tabuletas de madeira cobertas por estranhos hieróglifos durante sua viagem à ilha, em 1864. Os habitantes locais pareciam ter feito nelas desenhos de animais que nunca tinham visto antes, usando pedras afiadas, e deram a cada uma delas um nome único. O francês as achou muito legais e suspeitou que pudessem ser remanescentes de algum antigo sistema de escrita. Outra curiosidade sobre Rongorongo. É uma palavra que vem da língua local da Ilha de Páscoa e significa recitar, declamar ou cantar. As peças de madeira nas quais esses glifos foram encontrados podiam não estar na melhor forma quando foram descobertas. Algumas estavam desgastadas, queimadas ou danificadas. Os glifos também foram vistos em uma estatueta de homem-pássaro e em 2 outros ornamentos. Essas palavras foram escritas nas entrelinhas das tábuas. Algumas eram até sulcadas, com as inscrições caindo em canais criados pelos sulcos. As próprias imagens têm a forma de humanos, animais, plantas e formas geométricas, um grupo bastante diverso. E aqui está algo interessante. Todo símbolo com cabeça é orientado com ela voltada para cima, para a frente ou para a direita. A da escrita em si é estranha. Segundo uma tradição local, as ferramentas usadas para fazer as esculturas eram lascas de obsidiana ou pequenos dentes de tubarão. Decifrar esses glifos provou ser um pouco complicado. 3 grandes barreiras dificultam: o número limitado de textos em geral, a falta de ilustrações e contexto para nos ajudar a entendê-los e o fato de que a linguagem usada nas tábuas não é bem conhecida. Algumas pessoas até pensam que esses glifos não são escritas de verdade, mas sim símbolos sofisticados sem nenhuma linguagem por trás. Também foi sugerido que poderiam ter sido usados como uma espécie de auxiliar de memória ou apenas para decoração. A maneira como são esculpidos com tanto cuidado nas tábuas deixa claro que as pessoas que os fizeram queriam transmitir uma mensagem, seja lá qual fosse. Provavelmente nunca saberemos se era apenas para diversão ou para passar histórias importantes de uma geração para outra. Os pesquisadores têm lutado com essa questão antiga há um bom tempo, mas parece que fizeram algum progresso recentemente. Eles deram uma olhada nas peças de madeira usando todos os tipos de técnicas interessantes, como datação por radiocarbono, e descobriram que foram feitas entre 1810 e 1870 com madeira local. Uma tábua, em particular, estava em estado bastante irregular, mas os cientistas criaram um modelo 3D e conseguiram identificar glifos ocultos que não eram visíveis antes. Um pesquisador disse que encontrou alguns sulcos que foram provavelmente utilizados para escrever, assim como para desenhar linhas em um pedaço de papel em branco para garantir que sua escrita esteja perfeitamente horizontal. Outro grande mistério que os cientistas ainda precisam decifrar é chamado de escrita do Vale do Indo. É feita de um monte de símbolos que foram usados pela antiga civilização do local, mas os especialistas não têm certeza de qual era o propósito. Para começar, eles são muito curtos, por isso é difícil descobrir se representam um sistema de linguagem completo. Além disso, não há outra escrita semelhante para compará-la. Várias inscrições de diferentes períodos também mostram que não mudou muito ao longo do tempo. Algumas pessoas acham que pode nem estar relacionado ao idioma, enquanto outras acreditam que seja parte da família de idiomas dravidianos, típicos do sul da Ásia. Os linguistas também vêm trabalhando há séculos tentando descobrir os misteriosos hieróglifos deixados pelos maias em monumentos, cerâmica e livros feitos de casca de árvore. À medida que decodificamos cada vez mais esses símbolos antigos, adquirimos uma compreensão mais profunda dos aspectos sociais e históricos dessa civilização. Por muito tempo, vários estudiosos pensaram que a escrita dos maias não era nem mesmo um idioma. Quem pode culpá-los, afinal? Esses glifos são seriamente complexos e visualmente impressionantes, mas graças ao trabalho inovador de um etnólogo habilidoso na década de 1950,
Agora sabemos que a escrita é fonética, uma forma de soletrar palavras em que cada letra representa um som que se faz ao pronunciá-la em voz alta. À medida que mais e mais linguistas começaram a se interessar pelo assunto nos anos 70 e 80, ficou claro que era um sistema totalmente funcional que poderia expressar qualquer frase falada com clareza. Ainda há muita decodificação a ser feita. Com inúmeras esculturas e inscrições ainda esperando para serem decifradas em ruínas de selva e armários de museus, não há como dizer que outros segredos podemos descobrir sobre esta fascinante civilização. Em 1908, um arqueólogo italiano partiu em uma aventura pelos remanescentes de um antigo palácio na costa sul de Creta. Entre a poeira e as cinzas em um depósito subterrâneo, ele se deparou com algo muito legal, um disco dourado que estava quase intacto. O objeto se tornou um dos mistérios mais famosos da história da arqueologia. É chamado de disco Phaistos. Trata-se de um grande prato de barro coberto em ambos os lados com uma espiral de estranhos símbolos estampados que circulam no sentido horário em direção ao centro. Estas inscrições são pictogramas que mostram todo tipo de coisa, como uma pessoa andando, uma cabeça tatuada, um capacete, uma flecha, algemas, gatos, águias e muito mais. Mas aqui está o problema. Ninguém conseguiu traduzi-los. Desde então, muitos estudiosos tentaram decifrar o código, mas sem sucesso até agora. Acredita-se que as inscrições possam fazer parte do linear A, uma escrita desconectada de qualquer língua conhecida, mas alguns especialistas sugerem que pode ser uma linguagem silábica relacionada a vários outros idiomas, como o grego homérico ou indo-europeu. Milhares de anos atrás, havia uma misteriosa cultura europeia chamada Vinca. Eram pessoas tão maneiras que até tinham seu próprio sistema de escrita, que ainda é uma das primeiras conhecidas no mundo. Mas há um problema aqui também. Você adivinhou, ninguém foi capaz de decifrá-la ainda. A cultura Vinca prosperou há milhares de anos no território do atual leste europeu. O nome se deve à vila de Vinca, que ficava a apenas uma pequena distância rio abaixo de Belgrado, capital da atual Sérvia, nas margens do rio Danúbio. Uma equipe de arqueólogos búlgaros encontrou recentemente uma inscrição de 7.000 anos coberta pela escrita Vinca. É a descoberta mais antiga desse tipo na Europa. Esses símbolos foram esculpidos em um ladrilho de cerâmica, e os pesquisadores acreditam que carregam informações sobre o calendário local e eventos importantes. A cultura Vinca era extremamente avançada. Seus integrantes sabiam até escrever em argila molhada usando um objeto pontiagudo. Não parece grande coisa hoje em dia, mas é muito considerando que eram pessoas que viveram há milhares de anos. O manuscrito Voynich também causou bastante debate entre linguistas e historiadores. Este livro antigo é uma prova de uma civilização há muito esquecida ou apenas uma brincadeira inteligente? O manuscrito está cheio de textos que nem mesmo os decifradores mais inteligentes foram capazes de interpretar. Criado no século XV, foi descoberto por um livreiro chamado Wilfred M. Voynich, em 1912, daí o nome. Se for um truque, é realmente convincente. A caligrafia é linda e há até padrões no texto que combinam com outros idiomas.